Tem 40 anos de estrada, quase que literalmente de estrada. E eu sou de um tempo em que eu saía para uma turnê, ficava 6 meses, 9 meses sem voltar. Já ensaiei um espetáculo por um ano de ensaio. Eu já fiz temporadas de anos. Eu fiz uma trilha sonora que está no Guinness como a maior temporada da história do teatro do mundo. Não existia ir a um ensaio hoje ou semana que vem. Todos os envolvidos naquele processo trabalhavam presencialmente. O iluminador, o cenógrafo, o figurinista, o compositor da trilha sonora, o sonoplasta, o cenotécnico, o maquinista, a camareira. Todos estavam ali durante o processo inteiro aprendendo aquele espetáculo, absorvendo aquele espetáculo. A convivência dentro do teatro, com todas as equipes juntas, tinha um resultado muito diferente. Não estou nem entrando no mérito do melhor, pior, mas mais aprofundado, com certeza. Até porque um profissional sofria a influência do outro. Trocava-se muita informação e isso favorecia ao espetáculo. Eu sempre considerei um desafio quando um profissional apresenta uma ideia. Eu queria lembrar de um espetáculo que eu fiz, o cenário do Fernando Melo, que era uma cabana irlandesa que a ponta invadia a plateia. Aquelas cadeiras onde a ponta do cenário invadia não eram vendidas. E a plateia ficava dentro, a cabana entrava pela plateia. Aquilo era um convite a ser realista, né? Então, esse processo em que eu acompanhei a construção daquele cenário enquanto fazia a trilha, e não aquele dia que chega o cenário pronto no teatro, conhecendo a maquete, conhecendo a proposta, era extremamente inspirador. Então eu fiz uma coisa muito curiosa. Eu fiz em camadas o som. A gente está falando de um momento onde não havia uma mesa digital, por exemplo. Então eu fiz em camadas. Eu coloquei uma caixa numa porta, uma caixa de som na outra. Uma era o curral, a outra era o galinheiro. Quando se abria a porta para sair por aquela porta, você automaticamente ouvia mais alto o som das galinhas. E a mesma coisa acontecia no curral. Essas duas caixas, elas estavam ligadas durante o espetáculo inteiro, noite e dia, nos movimentos de cena daquela cabana. Paralelo a isso tinha o ambiente lá fora, que chovia, parava de chover, engrossava a chuva, o tempo passava realisticamente. Assim como esse avião. O espetáculo tinha esse realismo. Tinha um momento em que a atriz jogava um óleo quente na mãe. Eu coloquei caixas fazendo esse som. Era tudo separado, cada coisa acontecia num lugar. Eu gravei uma frigideira com óleo e eu jogava água de longe e aí fazia tsh, tsh, muito verdadeiro. Tinha gente que não aguentava e saía do teatro, de tão cruel que era aquela verdade, né? Aquele som era palpável, era real. Nesse espetáculo também tinha um rádio e uma televisão. E eu fazia de uma maneira muito simples. Um pré-amplificador, que na esquerda eu preparei uma equalização, e na direita uma outra equalização. Então quando passava para o rádio, era um som médio, sem nenhum grave. Quando passava para a TV era um som só grave com agudo, sem médio. Isso era uma brincadeira que todo mundo acreditava. Quando você tem um estímulo de um cenário como esse, se eu não tivesse essa convivência com essa criação, eu não chegaria a esse lugar, eu não teria essa inspiração, esse caminho. Eu sinto que os trabalhos não se entrosam tanto quanto antigamente.
As coisas eram feitas de outra maneira, de uma maneira mais artesanal. Eu comecei fazendo trilha sonora e fui ficando cada vez mais exigente com a reprodução dos meus trabalhos. E assim eu comecei a trabalhar tecnicamente as trilhas que eu fazia. Isso foi me dando uma propriedade muito bacana para a reprodução do meu trabalho. Eu editava as minhas trilhas em gravadores de rolo, um rolo gigante para carregar para um lado e para o outro. 4 rolos, muitos rolos, muito pesado. Se dava um problema na hora da operação de som, você ia puxando a fita e que ia enrolando toda no chão para poder terminar o espetáculo ou a cena. Gravador de rolo, lendo aquela cabeça magnética e você não podia errar o andamento. Era um outro universo. E eu fiz uma trilha, o Irma Vap, que eu precisei de diversos recursos para criar uma ilusão, lembrando que não havia a mesa digital. Se um personagem que trocaria de roupa e entraria com outro personagem em cena, né, com outro figurino, quando ele saía por essa porta e já ia falar como o outro personagem, ele saía por essa porta e a voz dele automaticamente já era jogada para outro lado, dentro daquele cenário, respondendo a ele mesmo. Então ele conversava com ele fisicamente estava aqui, o microfone fisicamente estava aqui e era jogado o panorama. Para lá, para cá. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. E todo mundo acreditava. Uma coisa super simples, que era realizada só com o PAN do canal. Então em cada área de troca de roupa tinha um microfone, não se usava ainda microfone sem fio. O Irma Vap durou tanto tempo que passamos a usar microfone sem fio, que ainda tinha uma única frequência e não várias frequências para a gente escolher, para a gente se adaptar, para a gente rastrear. Todo o trabalho de um espetáculo, ele era realizado de uma maneira edificada, né? As coisas iam sedimentando um outro tempo e, claro, um outro resultado, uma outra ilusão elaborada. Com a mesa digital pode-se fazer milhões de truques e impressões, mas naquele momento ali era de verdade. As coisas eram feitas artesanalmente para criar uma ilusão. Então uma ilusão era muito mais ilusória, porque ela era concreta. As turnês longas que faziam a travessia por diversos teatros, sempre tinha uma competição das equipes desses teatros que tinham muito orgulho do atendimento que faziam a todas as turnês. Então era muito curioso. Tinha quem era o melhor, é a equipe de Belo Horizonte, do Palácio das Artes, ou é a equipe do Teatro São Pedro, em Porto Alegre, ou será que é o de Brasília? Sempre tinha esse orgulho, né? As equipes, todos se conheciam, os profissionais tinham um vínculo mais afetuoso e menos comercial naquela vida daquele tempo. Eu acho muito prazeroso, sempre posso dizer com tranquilidade, que todos os tipos de espetáculos que eu fiz em todas as épocas eu trabalhei com paixão, né? Isso não mudou, mas eu encontro menos paixão às vezes. E eu acho que esse momento do planeta, dessa pandemia, devia servir também para isso, porque nós vamos voltar todos com tanta saudade que talvez a gente queira ficar mais dentro do teatro, mais tempo. Talvez a gente queira se aprofundar mais para o melhor resultado. Estou nessa esperança. Agradeço a Benedita da Silva e a Jandira Fegali pela Lei Aldir Blanc. Agradeço ao Fórum RJ e a vocês. Obrigada.